Brasil tem que ter arma nuclear, Sérgio? Cara, essa é uma grande discussão, né? Hoje não vai ter mais, né? Hoje nem pode. Nem pode. Se tivesse que ter feito alguma arma nuclear, teria que ter sido feito bem no passado. Hoje nós somos signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, entendeu? Qual seria a vantagem se o Brasil tivesse? Você Vem pegar a Amazônia. Exatamente. Também, Vem é. pegar a Amazônia. Se os negros mandar uma nuclear em nós não temos com que contra-atacar. Exatamente. Por que Agaço, ninguém né? mexe com o Putin? Tudo bem que ele é o maior arsenal de arma nuclear. Tem um respeito. Exatamente. Entendeu? Nunca ninguém foi lá tentar fazer com ele o que fizeram, por exemplo, com Saddam Hussein. Exato. Não. Teve muitos ministros da ciência e tecnologia no Brasil que defenderam o Brasil ter arma nuclear. É uma questão muito importante. Porque falava, cara, isso aí você posiciona o país de forma diferente no cenário. O Brasil não tem nem o assento do Comitê de Segurança da ONU. Então. Porque não tem arma nuclear. Exatamente. Se tivesse, eu, por favor, pode sentar. Senta aí. Cara. Hoje não tem nada, nem vai poder ter, né? Ah, mas o cara faz no Miguel, né? Faz. Faz Coreia do Miguel. Norte fez, né? Nem Exato. olhou, foi lá, Aquilo lá fez. ninguém- Brasil, por exemplo, pra quem não sabe, né? O GPS que a gente usa, pra você ir pra sua casa, você põe um GPS. O GPS, ele é do governo americano. Departamento de Defesa americano. O dia que o Departamento de Defesa americano quiser ir lá e desligar o GPS, acabou pra gente aqui, a gente fica sem GPS. Quais países têm seu próprio GPS? Estados Unidos, China, sistema Beidou chinês, é o GPS deles. Rússia, sistema GLONASS. A Europa, como um todo, ela tem um sistema de GPS dela, que chama Galileu, e a Índia tem um sistema dela, e o Japão também tem um sistema deles. Você ter um sistema de GPS para o seu país hoje é uma coisa que é uma soberania nacional. Porque acontece, se o governo americano resolve desligar o GPS para outros países, e a gente fica sem GPS, imediatamente para 85% da produção de petróleo e mais de 70% da mineração. Para imediatamente. Porque elas dependem do GPS. E a agricultura, mais de 70% da agricultura hoje do Brasil, ela é uma agricultura de precisão. As colheitadeiras, elas são guiadas por GPS. Pegou um cara paraplégico, fez o cara chutar a bola na Copa do Mundo de 2014. Um brasileiro que fez aquilo. É, ué, a abertura da Copa. Esse dia, no mundo, esse cara, ele é comemorado, cara, ele é exaltado. Ele tava me contando que ele teve na China uma vez, que o pessoal parou, cara. Ele foi tratado como um deus ali. E aqui no Brasil, cara, se ele passar aqui, pouca gente vai saber quem é ele, entendeu? Porque na hora que o cara foi chutar, a Globo resolveu colocar o ônibus da seleção e ele apareceu só pequenininho aqui do lado, cara. O exoesqueleto, não é que o exoesqueleto andava com o cara, não. Era o cara que fazia o exoesqueleto andar. Sim. Então você tinha uma interface que ele chama, que na verdade a especialidade dele é essa, é a interface cérebro-máquina. Com impulsos elétricos do cérebro, a máquina tem movimento. É isso aí. Certo. Só que a pessoa não tem mais movimento. Mas aí você coloca um aparato nela, que o cérebro manda a mensagem e a máquina responde. Sabe por que o Brasil não se desenvolve? Porque o Brasil é um país pacífico, neutro, e a gente não tem guerra com ninguém. Então existe uma turma aí, você concorda ou não com isso, tá? Fica aí no ar pra você concordar ou não. Vamos supor que o Brasil vivesse em guerra com a Argentina, ou com um risco muito grande da Argentina invadir aqui. Talvez a gente desenvolveria as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, com isso a gente se desenvolveria tecnologicamente. Isso é um argumento usado, por exemplo, para dizer por que a Índia é tão desenvolvida tecnologicamente. Porque ela está em guerra com o Paquistão há muitos e muitos anos. O Paquistão quer invadir a Índia. Então ela se desenvolve por conta disso. Por que a China se desenvolve? Porque ela está envolvida em guerra. Por que os Estados Unidos se desenvolve? A Rússia se desenvolveu porque sempre esteve envolvida em guerra. Então dizem que a guerra seria um motor ou um grande argumento para um país se desenvolver tecnologicamente. Concordem ou não, é uma grande discussão que existe nesse meio e fica aí no ar. Complicado. É muito complicado. Vamos fazer uma guerra amanhã, né? Lá a China não. Lá é a ditadura, né? A China é planejamento de longo prazo. Então lá quem manda é o governo, manda em tudo. E aí ele manda fazer, vai ser feito. E não muda de governo. E aí é o grande problema da democracia. A democracia é uma coisa linda, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. O Obama, todo mundo gosta do Obama. Ah, o Obama foi um bom presidente. Sabe qual que era o objetivo do Obama? Era trazer um asteroide pra perto da Terra e minerar asteroide. Antes do Obama, o objetivo dos Estados Unidos era ir pra Lua. O Obama falou, para com tudo isso de ir pra Lua. Quem viu Foral Mankind
Mankind é exatamente aquilo lá. Aquilo lá é baseado no programa do Obama. Trazer um asteroide para perto da Terra e minerar um asteroide. Os Estados Unidos estavam desenvolvendo tudo para ir para a Lua. Ele travou tudo, virou tudo a NASA para ir minerar asteroide. Terminou o governo do Obama, veio o Trump, né? O Trump, para tudo que o Obama fez, volta para ir para a Lua. Entrou o Biden agora, ele pelo menos manteve o rumo de ir para a Lua. Mas poderia ter entrado um outro que mudasse totalmente o rumo. Isso é a democracia. É a alternância de poder. É bom, mas é ruim, porque fica nisso. Aí pode ser que o país fique andando de lado. Ah, vamos pra Lua, agora vamos pra asteroide. Aí vem outro, volta pra Lua. Ah, não, agora não vamos fazer nada disso. Olha só como que é o Rio de Janeiro, hein, galera? Eu tava transmitindo numa boa aqui e tal, não sei o quê. De repente eu ouço uns pipoco. Pá, pá, pá. E na live, cara. E eu olho meio que pro lado, assim, que é onde ficava minha porta. Minha porta ficava ali. Eu olhei assim. E depois eu sumo da live. Você sabe o que era, cara? Tinham simplesmente invadido o prédio que eu morava. Uns bandidos tinham invadido o prédio que eu morava. Estavam atirando no corredor e batendo na porta dos apartamentos pra invadir. Cara, Pra fazer arrastão? Pra fazer arrastão. Eu peguei um móvel gigante que tinha o único móvel que tinha era um armário. Eu peguei o armário, cara, e empurrei ele com tudo na porta, entendeu? E deixei ele lá. Falei, cara, o bandido aqui ele não vai entrar. Ele não vai conseguir. E o cara veio atirando. Ele bateu ali na porta, só que ele não conseguiu entrar, porque eu coloquei o armário. Aí ele pegou e foi embora. Tinha o quê? Acho que 10 apartamentos no andar. O meu foi o único que não foi assaltado. Top 5 filmes ou séries de astronomia. Série, primeira de todas, For All Mankind. Passa na Apple TV. Cara, é a melhor série que já foi feita. Ela conta a história da exploração espacial, mas se a União Soviética tivesse pisado na Lua primeiro e não os Estados Unidos. É muito legal, porque ela tem toda uma parte real, o nome dos astronautas, tudo é real, só que é tudo uma história meio que ao contrário, sabe? E é espetacular, assistam lá na Apple TV, For All Mankind. Filmes, Interestelar, um dos melhores filmes que já foi feito, é legal pra caramba. Viu quantas vezes, Sérgio? Ah, já vi mais de 10, cara. Embora tenha toda uma crítica ao próprio Christopher Nolan, que ele gosta de dar muita aula, né, durante os filmes, mas vale a pena. Interestelar é muito legal. O Garganto, que é o buraco negro, que lá é resultado de um artigo científico. Muita coisa no filme é real, porque quem ajudou a fazer o filme é um ganhador do Prêmio Nobel de Física, chama Kip Thorne. Eu adoro Armagedon. 2000 e pouco, assim, né? Armagedon é sensacional, que é colocar uma bomba nuclear num asteroide. Bruce Willis vai lá e fura lá. O Primeiro Homem, conta a história do Neil Armstrong, vale a pena. Você nunca viu a história do Neil Armstrong, vale muito a pena. Conta a história da vida dele, tudo que aconteceu com a vida dele, é baseado num livro, né, do mesmo nome. E um outro filme muito legal é o das mulheres lá, cara, Estrelas Além do Tempo, que é muito interessante também, que são as computadoras da NASA. A NASA, numa época, não existia computador. Alguém tinha que fazer a conta na mão. E eram mulheres negras que faziam isso. E elas não apareciam, lógico, né? Naquela época lá. Sim, sim. Aliás, nem banheiro elas podiam usar. E, cara, era uma confusão, né? Imagina como que a mulher era tratada, cara, negra ainda, né? Então assistam lá, que é muito interessante também. Interestelar e Perdido em Marte, a gente classifica eles como hard sci-fi. É uma ficção científica, mas muito calcada na realidade. O Interestelar, quem tomou conta da parte técnica do filme é um cara chamado Kip Thorne, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Que legal. Amigo do Stephen Hawking, um dos caras que mais manja de buraco negro no mundo. Então, o Interestelar tem planeta ao redor de buraco negro, que é um negócio que existe. Aquela primeiras cenas ali, tempestade de areia, aquilo lá foi real, aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. Todo o lance de viajar pelo buraco de minhoca e tal, e não sei o que, buraco negro, o Gargantua, o lance do tempo passar, tudo isso é perfeito, é exatamente isso, por isso que a gente chama de hard sci-fi. Eu considero um dos melhores filmes que já foi feito. Perdido em Marte é outro hard sci-fi. Então o nome das crateras é o mesmo, o jeito que a nave voa é o mesmo, tudo ali é legal. Aquela tempestade lá no início, aquilo lá não existe em Marte daquele jeito. Licença poética. É licença poética que ele fez. Gravidade é muito bom também. O Sandra Bullock é um efeito que pode acontecer, chamado efeito Kessler, que é quando uma nave bate na outra no espaço e ela gera uma nuvem de detritos, depois aquela nuvem de detritos só vai aumentando, sem dar muito spoiler, né? Mas o Gravidade é isso. Como é que funciona essa parte da física, do tempo, do espaço? Tem como explicar de uma maneira simples? Porque o Interestelar é um negócio além, né? Bem além. Tá certo o que eles estão mostrando no filme, assim, em termos físicos? Então vamos lá, vou entrar no Interestelar, né? Tudo ali no Interestelar foi muito bem pensado. Aquela tempestade lá no começo do filme, que tá devastando e tudo, aquilo lá aconteceu nos Estados Unidos, na década de 70.
O cara que dá toda a consultoria técnica do Interestelar é um cara chamado Kip Thorne, ganhador agora do Prêmio Nobel de Física em 2019 por causa das ondas gravitacionais. O Gargantua, o buraco negro do filme, até a foto do buraco negro que apareceu pra gente em 2019, aquela lá era a melhor representação que já foi feita de um buraco negro. Aquela lá não foi feito com efeitos, aquela foi feita uma simulação computacional para gerar aquilo. Então, desde a tempestade, o lance do buraco de minhoca, os efeitos lá de você viajar, o tempo no planeta, cada tique na musiquinha é um ano que tá passando na Terra. Isso é legal pra caramba. Seria possível fazer o que se passa no filme Interestelar, por exemplo, em um local passar apenas horas e no outro ponto passar anos? Aliás, no filme do Interestelar, o cara chega, a filha dele já é... Tá bem mais velha do que ele. Tá bem mais velha do que ele, né? Qual que é esse efeito? Isso aí é um efeito da relatividade que chama... Quem descobriu isso aí foi o Einstein. Tem até um nome, esse efeito chama paradoxo dos gêmeos. Ah, é? Você pega um gêmeo, deixa ele na Terra, pega o outro e manda ele viajar numa velocidade próxima da velocidade da luz. O tempo pra esse cara aqui que tá viajando passa muito mais lento. Quando ele voltar, o gêmeo daqui envelheceu e o outro gêmeo tá novo. Ou seja, teoricamente eles não são mais gêmeos. Então... Mas eles são gêmeos. Mas é muita doideira isso. Porque tem a dilatação do espaço-tempo e tudo mais. Por que acontece isso no Interestelar? Porque eles vão visitar um planeta que tá na órbita de um buraco negro supermassivo. Aquele planeta ali, ele tá numa velocidade próxima à velocidade da luz. 80%, o planeta? 70%. Porque ao redor do buraco negro as coisas giram muito rápido. Próximo da velocidade da luz. Isso, na borda. Tanto que no filme, prestem atenção, quando eles descem no primeiro planeta lá, que é todo feito de água, que é onde o tempo passa, né? Cada minuto é 7 anos aqui na Terra. Ouça a trilha sonora, que ela fica fazendo um tique, tique. Cada tique daquele é um ano que tá passando aqui na Terra. Você tá brincando? Né? Sérgio, você gostou do filme Não Olhe Pra Cima? Sobre filme de espaço, eu gosto de todos, cara. Minha premissa é essa. Pode ser o mais tosqueira que tiver, eu adoro, cara. O que eu menos gostei de espaço até hoje é aquele Ad Astra. Aquele lá não me pegou muito. Achei a história meio... Tá, mas gostei do mesmo jeito. O Não Olhe Pra Cima é sensacional, cara. Tem uns exageros ali, uns negócios de louco ali. Sim. É uma satirona e é aquele velho padrão, né? É o cientista sempre tá certo no começo e tá todo mundo contra ele e depois da metade pra frente descobre. Mas desses aí de desastre, eu sou mais Armagedon. E é bem cientificamente correto, né? Não é tanto, não. Não é nada, mas eu gosto do mesmo jeito. E Impacto Profundo eu acho sensacional. Final da década de 90. Quão verossímil é Planeta dos Macacos? É um filme de viagem no tempo, na verdade, né? É meio mistura viagem do tempo com universos paralelos, né? Não é verossímil, óbvio que não, mas que é uma sacada. Eu achei sensacional. Principalmente o antigão, quando o cara tá no final do filme andando e aí ele se toca quando ele vê a Estátua da Liberdade. É bom demais. Aquilo lá é matador, aquela cena, cara, uma das melhores cenas do cinema pra mim. Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que há além das estrelas? Já quis entender como identificar planetas, constelações e fenômenos incríveis do universo, mas não sabia por onde começar? Então, eu tenho algo perfeito para você. O e-book Universo para Leigos é um guia completo feito para quem quer explorar o universo de forma simples e prática, sem precisar de equipamentos caros ou conhecimento avançado. Com ele, você vai aprender como identificar planetas e constelações, dicas para observar o céu a olho nu, curiosidades e mistérios incríveis sobre o espaço e muito mais. E a melhor parte? Você pode baixar agora mesmo e começar sua jornada pelo nosso universo hoje. E se você adquirir, vou te enviar como bônus o calendário astronômico deste ano, com os melhores fenômenos que vão acontecer no céu em 2025. Basta clicar no link do comentário fixado, garantir o seu e-book e começar a explorar o universo de um jeito fácil e fascinante. Não perca essa oportunidade. Qual que é a explicação biológica pra ter mamífero dentro d'água, cara? No caso das baleias, as baleias vieram da terra e foram pra água, né? Isso aí tu acabou de inventar. Não, Deus me livre, tô ao vivo, sou biólogo, imagina, amanhã acabou minha carreira, né, cara? Seu mentiroso dos infernos. Sabia que a baleia é um parente próximo do hipopótamo, por exemplo? Parente muito próximo do hipopótamo. Então, a baleia já foi hipopótamo, vamos dizer assim, a baleia já foi hipopótamo, ela foi... O hipopótamo já tem uma vida bem aquática, ele fica quase o dia todo na água. Então, daí vem a evolução das baleias. É uma questão de você estar adaptado àquele lugar, você tem características que te fazem viver bem ali, pronto, pra mamar é fácil, é só tu imaginar. Sei lá, se pegar uma mamadeira
dentro da água, você consegue mamar. Não que ele use mamadeira, tá ligado? Mas tem a estrutura. Chamei nesse aqui de burro que falou que a baleia era um peixe. E eu, pô, cara, a baleia é mamífero. Então é a orca que não é peixe. Não, a orca é golfinho. Aí chegamos à conclusão que a orca é um golfinho e os golfinhos são mamíferos. Isso. Aí eu cheguei na seguinte questão. Eles mamam dentro d'água? Não, vou mamar onde? O que tu acha? Se você pensar que daqui 150 anos, todo mundo que tá vivo hoje no planeta vai estar morto, tipo, a cada 100, cento e poucos anos, toda a população da Terra ela vai meio que se renovando, né? Então o ser humano ele vive pouco demais. Tem bicho que vive muito menos que o ser humano. Uma das coisas mais abstratas que tem é o próprio tempo. Se eu falar pra você, ó, me dá 2 canecas, você me dá. Agora me dá 2 segundos. Você não consegue me dar. Como que a gente percebe o tempo? A gente percebe o tempo passar, de alguma forma, entendeu? Então eu falar pra você que, pô, há 70 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos. Cara, 70 milhões de anos é algo que nem cabe na nossa percepção de vida, que a gente vive sem. É eu falar, daqui 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Cara, o que é 5 bilhões de anos, cara? Então é um negócio que dá uma bugada às vezes na cabeça. Mas essa questão do tempo ser uma percepção não faz com que o tempo, de certa forma, não exista? Tipo, o tempo existe? Então, essa é uma grande questão. Por que o céu, num universo infinito e com infinitas estrelas, é escuro à noite? Chama-se paradoxo de Olbers. Se tudo que tá ali no céu são sóis, né, que eles falavam, ali cada estrela é um sol, por que a noite é escura? Não era para ser super brilhante? Se eu tenho milhares e milhares de estrelas, por que a noite é escura? Olha só como que eles descobriram que o universo está em expansão. Eles começaram a pensar em várias possibilidades. Qual que foi que deu certo? A da expansão do universo. Porque tem esses milhões aí, mas não tem. Porque a luz ainda não chegou aqui. Então a luz está vindo. A expansão do universo explica o chamado paradoxo de Olbers, que é a questão de por que a noite é escura. Então os caras começavam a pensar nessas coisas, né? Isso que eu acho mais legal de tudo. O cara tava ali do nada, olhando, falou, caramba, meu. Eles tentaram explicar o paradoxo de Olbers de várias maneiras. essa aqui sim. Que quer dizer que o universo está afastando, então está levando a luz junto, né? Então faz sentido o céu ser escuro. Eu sei que deve existir vida fora da Terra em algum lugar do nosso universo. Probabilísticamente? Uma questão estatística, sabe? Impossível não ter, né? Para parâmetros humanos, o universo observável é quase infinito. E mesmo uma probabilidade muito pequena multiplicada por infinitos, que é uma coisa muito grande. Pra mim é só uma questão de, tipo, com certeza existe. Agora, se a gente um dia vai fazer contato, é outros 500 sobre o sinal WOW. Foi um sinal de rádio que a gente recebeu num telescópio, um astrônomo responsável lá pelo projeto. Ele tava analisando os sinais recebidos e tudo mais, e a gente recebeu um sinal de 72 segundos. Se eu fosse uma civilização inteligente e eu quisesse contatar outras civilizações inteligentes, de que maneira eu faria? E aí eles chegaram à conclusão de que existe meio que uma faixa do espectro eletromagnético que é perfeita para mandar sinal no espaço, que é a faixa da linha do hidrogênio, porque ela não é barrada pela poeira que tem no meio interestelar. Chuta qual foi a frequência recebida no sinal WOW. Foi nessa frequência? Eu lembro que a da água é 1420,4. Tá. 1420,4556. É muito próximo. O calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar. Primeiro, que ele tem 12 meses. Segundo, ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número de dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem 2 meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano. Por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Porque o julho foi em homenagem ao Júlio César. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme. Falou, eu quero um mês para mim também. Então foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa. Porque a Lua a gente mede, a Lua tem um ciclo, a cada 7 dias ela muda de fase. Então você tem toda uma maneira de você medir o tempo por aí. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas no final das contas, um ano sempre vai ser um ano, independente. Mas o problema é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. Exatamente. A energia nuclear que a gente produz hoje é por fissão nuclear. O que é fissão? Você quebra o átomo e na hora que você quebra o átomo, você produz energia. Então, Chernobyl, Angra, Fukushima, é tudo por fissão nuclear. Mas existe um tipo de energia que é o tipo mais limpo que tem, que é a fusão nuclear.
Fusão nuclear é o seguinte: você constrói um reator, que é um ímã gigante, você coloca duas partículas aqui dentro, na hora que elas colidirem, a colisão dessas duas partículas gera uma outra partícula e gera energia. Isso não tem problema, aí não tem problema nenhum. Ela não gera lixo, ela não agride o meio ambiente. E se der problema, cara, é só sei lá e puxar o reator da tomada. Vamos dizer que a gente desapareça daqui a 5 mil anos. Daqui a 50 mil anos ainda haverá vestígio da nossa passagem. Sim. E daqui a 1 milhão de anos? Se a Terra continuar se transformando e tudo, a tendência é ir apagando. Até porque mesmo. a superfície ela vai se movendo e vai se cobrindo e vai enterrando coisas, né? E aí é precisar de vir alguém aqui fazer um trabalho arqueológico para encontrar traços. Igual né? a gente faz com os dinossauros. Igual a gente faz com os dinossauros, isso aí. Qual que é a idade do sistema solar? 4,5 bi. É possível que tenha existido uma civilização no sistema solar, surgiu, floresceu e desapareceu, e os traços também desapareceram, e a gente ia precisar fazer um trabalho arqueológico para ver se encontra alguma coisa. É o que nós estamos fazendo em Marte, na verdade, cara. Até Vênus, que hoje é um planeta muito quente, é 400 graus na superfície, né? Sabe por que lá tem um efeito estufa absurdo? Por quê? Porque a civilização de lá fudeu com Vênus. Olha aí. Era igualzinho à Terra. É irmão gêmeo da Terra. E tem estudos que falam que há 3 ou 4 bilhões de anos atrás era bem parecido. E aconteceu alguma coisa no passado que alterou tudo. Eu não acredito na evolução, que é impossível que O ser humano tenha surgido da ameba. Eu já Tinha a digo. ameba, de repente, pum, ser humano. O pessoal A gente fala assim. concorda, a gente não veio da ameba. A ameba é um organismo que vive hoje, junto com a gente, ele não é o nosso ancestral. E esse é um problema do pensamento evolutivo. Pega um humano, pega um chimpanzé, pega uma ameba. Todos nós estamos vivendo hoje, 2024. A ameba não é o nosso ancestral. A ameba é um ser que sofreu 3,5, 4,2 bilhões de anos de evolução na sua linhagem, assim como a gente, assim como o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. Nós e o chimpanzé temos um ancestral comum. Pra pessoa entender é o seguinte: você, por exemplo, Vilela, você vive com o seu ancestral? Seu tataravô tá vivo? Não. Não tá, então. Mas você e o seu tataravô vieram de um mesmo ponto aqui. Mas hoje quem que vive junto com você? Eu, o Beto. E aí tem as amebas, assim, as bactérias, elas estão vivendo no mesmo momento que a gente aqui. Nós e os chimpanzés, a gente tem um ancestral que viveu há 6 milhões de anos. Então, tanto a nossa linhagem quanto a dos chimpanzés e dos bonobos evoluíram desse ancestral comum. Você sabe qual foi o motivo pelo qual a nossa espécie começou a ficar ereta? E por que os outros primatas não? É a teoria da savana. A placa da África, que é uma placa extremamente estável, tem a ver com essa estabilidade do continente africano, né? Que nunca afundou. Só que ela tá dividindo no meio. Ela tem aquele rift ali que corta o chifre da África até mais ou menos o Malawi. Quando teve aquela quebra daquele rift, do lado oeste continuou muito úmido, com florestas tropicais, equatoriais e tal, né? Muito fechadas. E do lado leste ficou mais savanado. O nosso ancestral em comum vivia ali em toda aquela região. Quando ela era mais florestada como um todo, o lado que ficou na parte florestada foram os chimpanzés. E aí eles continuaram vivendo em árvore. Você está mais tempo pendurado do que no chão, né? Então é mais fácil você ter ali os membros de tamanho parecido, né? Para você conseguir se locomover de galho em galho. Enquanto que do outro lado ficou na savana. A savana tem pouca árvore, muito difícil a locomoção entre árvores, né? E aí fica uma coisa assim, você tem que saber correr muito bem. O andar ereto, porque o andar ereto é mais eficiente para corrida, ponto. Quem nunca pensou, né, que você tava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era... Porque isso, cara, é a mente do ser humano. A nossa mente, ela é carregada de referências, informações, que às vezes você vê uma sombra e você fala, caramba, cara, que sombra, que aquilo é um bicho, entendeu? Preste atenção aí, você, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir uns estalos na sua casa. É. O que é isso? Cara, ficou mais frio? O material da geladeira começa a estalar, outra coisa começa a estalar. É simples. Então me explica assim, o seguinte fato. Ó, aconteceu comigo e eu não tava maluco. Tava deitado e eu tinha um projetorzinho. Eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Não, mas aí tá pronto, né, cara? Aí você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Aí tem uma hora que a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o que. Aí só cai assim, pum, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Fenômeno anômalo não identificado é qualquer coisa que você olha e não tem explicação. Muitos fenômenos são atmosféricos, inclusive o boitatá, que na verdade é um raio-bola. Estão acabando com o nosso folclore. Acabando com o folclore. Raio-bola é um negócio terrível. Se você ver, eu já tive o privilégio de ver um raio-bola aqui na USP. Eu estava estudando, ele entrou dentro do prédio. Ele entra dentro dos lugares, o raio-bola. Normalmente ele acontece em plantações, em coisa... O solo tem que estar muito seco. Ele é uma bola mesmo,
Tinha uma bola de luz que fica correndo assim em cima das coisas. Assim, eu vi aqui dentro da USP, eu tava estudando um dia, dentro do IAG, o raio bola entrou pelo corredor, passou, entrou numa sala, na outra tal, e foi embora. É isso aí, sim. É isso aí, você viu o raio bola. Morta. Olha, e a minha amiga espírita, qual era a cor? Aí fiquei, era uma luz assim, meio, sei lá, pra mim era verde, mas um verde tão claro que era quase branco, assim. Aí ela, quando é verde é saúde, algum espírito avisando que é pra cuidar da saúde. O que é diamante? Diamante é o carbono. O elemento carbono. Sabe o grafite que você escreve? Aquilo ali é carbono. O diamante é aquele mesmo elemento. Qual que é a diferença? O diamante ele é colocado numa pressão muito grande. Então quando você pega o carbono e pressiona ele muito, ele vai mudando a estrutura dele. Então ele vira grafite, num certo momento o pessoal vai lá e tira. Tem as minas de grafite, para fazer lápis, para lapiseira, para fazer um monte de coisa que a gente usa em grafite hoje. Quando você pressiona mais ainda, vira diamante. Diamante, qual que é a característica principal dele? A resistência dele. Tanto que a gente usa ele em broca de furar petróleo. Isso que eu ia A falar. broca é de diamante. Coisa que corta metal, corta vidro, é tudo com broca de diamante ou ponta de diamante. Só que não é diamante natural, é diamante sintético. A gente faz o diamante no laboratório, porque é só pegar o carbono e pressionar ele muito. Alta pressão, temperatura certa, ele vira diamante. Tem um planeta que é de diamante, chove diamante, alguma coisa assim. Netuno chove diamante. Chove diamante, cara. Imagina se a galera chegasse no nível de conseguir explorar essa parada. É o mesmo diamante daqui. Os elementos químicos são sempre os mesmos, cara. As pessoas acham que as coisas que estão no espaço não têm gravidade. Mas não é. Assim, é uma coisa muito errada. A gravidade continua. Se um corpo estiver parado no espaço, pode estar 1.000 quilômetros, 2.000, não importa. Ele vai cair pra Terra. O que acontece das coisas em órbita é que, além dele estar nessa altura que a gente tá falando, ele tá com uma velocidade muito alta em direção ao horizonte. E aí, ao mesmo tempo que ele cai em direção à Terra, como ele tem essa velocidade alta, ele simplesmente vai acompanhando a curvatura da Terra. Ele tá sempre caindo, então. Tá sempre caindo. Que doideira. E por que ele não cai pra valer? Porque, como ele tá indo muito rápido pra frente, ele simplesmente acompanha a curvatura da Terra. É a velocidade mesmo. Ah, é a velocidade pra manter ele em órbita. Imagina que você criou uma torre aí de 200 metros e colocou um canhão lá em cima. E aí você disparou esse canhão meia bomba. Aonde que a bola vai do canhão? A bala vai? Disparar bem fraquinha. Ela vai cair, certo? Aí você coloca um pouco mais de energia nessa história aí. Mais pólvora. Ela vai um pouco mais longe. Isso. Vai chegar uma hora que você vai colocar tanta energia que você vai disparar ela tão longe que na hora que ela começar a cair, ela vai estar acompanhando a curvatura da Terra. E isso é um corpo em órbita. Por que não dá pra fazer isso numa torre de 200 metros? Porque tem atmosfera começa a frear, aí ele cai. Se eu não corrigir a velocidade da estação de tempos em tempos, ela cai. A gente nem sabe o que é a gravidade ainda. Me dá meio quilo de gravidade aí. Você não sabe. Não tem, Como você vai fazer uma coisa que é anti isso, né? Então. É muito difícil você conseguir determinar a gravidade, porque a gravidade é bizarra, porque ela exige muita massa, ou seja, um planeta, né, tem gravidade. Agora, você pegar 200 kg em órbita, a gravidade é fraquíssima. Então, mas eu não entendo isso. O que é a gravidade? Então, a gente chama que é uma força gravitacional, que das 4 que a gente tem é a mais fraca delas. Por isso que a gente só consegue ter uma noção da gravidade com coisa muito grande. Tipo um planeta, uma Terra, uma galáxia. Eu gero gravidade? Cara, teoricamente você gera gravidade, entendeu? Só que mesmo? Só que é muito... Eu atraio coisas? Sim. Todo o corpo tá atraindo um ao outro. O tempo todo. Cara, só que como a gente tá na Terra, a massa da Terra... Não, sim. Então ela inibe tudo isso, mas entendeu? a massa da Terra é influenciada por uma massa maior que a do Sol. Exatamente. E do Sol é influenciada por uma massa maior que, sei lá, do tá quê? No centro da galáxia, por exemplo. Por aí vai. E aí vai. Isso. Aí a Terra não é só pelo Sol, pela Lua, pelos todos os planetas. Tudo tá interferindo. Por exemplo, um asteroide chamado Psyche, um asteroide metálico, que a quantidade de metal nele, ferro, níquel e coisa, porque ferro é um negócio super valioso, e outros tipos de metais que deve ter nesse asteroide, que se você trouxesse esse asteroide para a Terra, resolveria o problema da economia mundial. Mas como que vocês sabem que lá na Casa do Chapéu tem... No telescópio a gente pode pôr vários equipamentos. Ali onde você olha, onde você põe o olho, você pode tirar o seu olho e colocar muito equipamento hoje. E esses equipamentos, eles conseguem medir qual é a composição química do objeto que você está observando. Ah, não, você tá de palhaçada. Nossa, mano. Isso aí chama o espectro da luz, cara. A luz entra aqui, se a gente tivesse um prisma aqui, você coloca o prisma, você vê o arco-íris. Certo. O que é o arco-íris? Nada mais é do que você está decompondo aquela luz em todos os comprimentos de onda que a gente chama. Por isso que é vermelho, azul, verde, violeta, tal. E cada cor dessa aqui, ela existe por conta de um elemento químico.
Em 2014, a Agência Espacial Europeia mandou uma sonda, a sonda ficou orbitando, fez imagens sensacionais, e ela mandou uma sonda para pousar no cometa. Deu errado o pouso, porque o cometa tem uma gravidade muito fraquinha, e a sondinha, na hora que ela ia pousar, ela ia acionar uns arpões para agarrar no cometa. O arpão falhou, e aí ela ficou quicando e tal, mas no final ela pousou. Ela ficou lá num lugar, acharam ela depois e tudo. Então vamos lá, pousar no cometa dá, né? Não é que é tranquilo, mas dá pra fazer. O problema é que no Armagedon eles usam uma tecnologia que é uma bomba nuclear para quebrar o cometa no meio. E aí, para quem nunca viu, né, um cometa tá vindo em direção à Terra, eles têm que detonar a bomba no momento exato, porque aí o cometa vai partir em dois e vai passar pela Terra. Isso já é muito complicado a gente prever, cara. Se você não sabe, se você estourar uma bomba atômica num cometa, você não sabe se ele vai dividir em 2, 3, 10, 20, 1000. Você viu recentemente que um pesquisador encontrou um elemento redondo e ele especula que possa ser alienígena? Isso aí é muito legal. Vocês viram isso ou não? Esse pesquisador chama Viloeb. Viloeb. Ele é um astrofísico de Harvard. Ele acredita que existam outras civilizações. E aí o que acontece? Ele descobriu lá no Oceano Pacífico o ponto aonde caiu um meteoro. E aí ele falou, pelos cálculos, ele falou, cara, esse objeto ele não é do sistema solar, ele veio de fora do sistema solar. Aí ele fez uma expedição. Isso. E aí ele foi lá no local aonde caiu o objeto. Isso. E recolheu um monte de material. Entre esses materiais tem parece uma bolinha de gude, pro pessoal entender. Que ele é meio de metal e tudo mais. Pelas análises que ele fez, ele diz que é alienígena. Mas o que quer dizer alienígena? Fora da Terra. Fora da Terra. Aí, beleza. Um meteorito alienígena. Um meteorito é alienígena. Mas pra ele é ainda mais. É fora do sistema solar. Era um objeto que entrou aqui e bateu na Terra, trouxe esse material. E ele chegou à conclusão analisando os elementos do objeto. Isso. Você joga uma nave no espaço que é tipo uma vela, e no espaço é vácuo, né? Então não tem atrito. Isso quer dizer o quê? Se eu dou um empurrão aqui, o negócio vai embora. Só que se eu consigo dar uma aceleração para aquele negócio, aquilo lá vai acelerando ao longo do tempo exponencialmente. Você joga uma nave aqui com uma vela, atira o laser. Alguns dias de laser nela, ela vai ganhar uma aceleração muito grande lá para frente. E aí a gente vai conseguir, por exemplo, chegar em estrelas mais próximas e tudo mais. Existe um projeto até que é do... Sabe quem é o dono desse projeto, né? Mark Zuckerberg. Breakthrough Starshot, que é construir pequenas naves, colocar laser em cima da montanha e atirar o laser nela. Cara, tudo isso porque o grande problema da humanidade é a energia, né, cara? Eu pensava que era envelhecimento populacional, queda da fecundidade. Cara, não. O problema é a energia, cara. Cara, o problema da energia que a gente produz hoje, que a energia do jeito que a gente tá produzindo, não tá sendo muito bom, né? Nossa matriz energética hoje é baseada em combustíveis fósseis, que é ficar queimando aí, queima carvão, petróleo e tudo mais. Isso aí, a gente tá vendo o jeito que tá o planeta, que tá todo ferrado por conta disso, ou você tem que queimar agora, fazer queimada não sei aonde. A bomba atômica, pessoal, ela não bate no chão. Por um lado, é muito macabro. Por que ela não bate no chão? Eu tô ali com a minha reação em cadeia. Se eu jogar a bomba e ela bater no chão, a Terra, ela vai absorver muito dessa reação em cadeia. Como se ela estivesse perdendo a potência. Cara, eles falaram assim, cara, pra gente destruir a maior quantidade de coisa, ela tem que explodir a uma certa altura. Tanto a de Hiroshima como a de Nagasaki explodiram a uma certa altura lá, que eu não vou lembrar agora certinho, mas ela tinha altímetros que vinham medindo ela. Quando chegava na altura certa, ela explodia. Por quê? No ar, a reação é muito maior. Ela espalha muito mais a destruição. Porra, macabro mesmo. O lugar ali acabou, a torre acabou, não sobrou nada. O chão, que era todo de areia, virou todo vidro. Olha que legal. Esquentou a areia a altíssima temperatura e muito rápido. Então, o chão em volta virou todo vidro. Só foi feito um teste com a bomba atômica que jogaram em Hiroshima e Nagasaki, que foi esse Trinity. Depois, aí os testes começaram a ser no mar. Mas não ferra com o ambiente ali? Ferra, né, cara? Mas aí... Chernobyl, até hoje, tu não pode chegar perto que tem uma radiação gigantesca. Isso tem uma diferença, talvez seja uma dúvida muito grande do pessoal. Por que Chernobyl ainda tem radiação? E por que em Hiroshima você foi e não morreu? Exatamente. Da radiação. Exatamente. A bomba, você quer que ela destrua a maior quantidade de coisa o mais rápido possível. Exatamente. Segunda coisa é a quantidade. Quantidade de material radioativo que se tem lá em Chernobyl nem se compara ao da bomba atômica. Então, ali o reator ficou aberto. Qual a temperatura de uma explosão nuclear? Microsegundo da explosão chega a mais de 5, 10 milhões de graus Celsius. No caso da difusão, é ainda mais forte. Que existem dois processos. Na fissão, você separa o núcleo atômico instável, parte da massa se torna energia, de acordo com a equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado, enquanto na fusão, você pega dois núcleos atômicos leves, geralmente de hidrogênio, deutério, trítio, e você funde eles.
esse é o mesmo processo que acontece no núcleo das estrelas. E parte da massa se torna energia de novo, seguindo a equação de Einstein. Só que daí muito mais energia se converte. Inclusive a Tsar Bomb, que foi lançada nas Ilhas Marianas, né? Foi no teste que foi feito na União Soviética, gerou uma nuvem, o cogumelo da explosão, 100 km, né? Eu acho que foi isso que ela foi testada com metade só do poder dela. Exatamente, 50% do potencial dela, porque eles tinham medo. Paraquedas da bomba, que era pra deixar o piloto ir pra mais longe e tal, pesava 400 toneladas, só o paraquedas da bomba. Não dá pra conceber uma coisa dessa. E no núcleo mesmo chega uns 100, 200 milhões de graus Celsius. Cara, a pirâmide, desde que o mundo é mundo, desde que elas existem, né, pelo menos uns 2000 anos aí, a galera fala de pirâmide, do poder dela, da mística dela, e falam que ela foi construída por alienígena, falam que elas são naves alienígenas que estão pousadas ali, e tudo mais. É um monte de coisa que é falado de pirâmide. Pirâmide sempre despertou esse grande interesse. O título do artigo é Tomografia feita por radar de abertura sintética, o Doppler dele, detectou estruturas internas em alta resolução não descobertas na Grande Pirâmide de Gizé. O SAR, o radar de abertura sintética, ele serve para imaginar coisas na superfície. E aqui mesmo eles já falam que tem um problema de penetração. E aí o que eles descobriram? Segundo eles, cara, o dado de qualquer coisa, principalmente de radar, cara, jogado assim, ele não quer dizer absolutamente nada. Você não sabe se esse negócio tá de cima, tá de lado, tá do que for, entendeu? É mostrar coisa que tem 600 metros. Cara, o SAR, ele não penetra tudo isso pela superfície da Terra. Não tem como, com uma imagem de radar dessa, com um dado de radar desse, você investigar 600 metros ou mais de profundidade. A maior parte das pirâmides, pelo que a gente tem notícia, foram construídas por trabalhadores qualificados que tinham sob o seu controle trabalhadores não tão qualificados. Esses caras eram escravos ou não? Hoje, a maior parte dos egiptólogos acredito que não eram escravos. Tem um grande egiptólogo que trabalhou nas escavações ali das pirâmides de Gizé, né, do complexo ali de Gizé, que ele é totalmente contra a ideia de que os escravos construíram as pirâmides, mas ainda há, assim, relativa incerteza, sabe? Essas pirâmides são de 2600 para 2500, mais ou menos, antes de Cristo. E vocês têm registro escrito dessa época aí? Papiros de Merer. Provavelmente o papiro egípcio mais antigo que a gente tem. Quem que é o Merer? Era o inspetor Merer, que era o responsável por um grupo de construtores das pirâmides de Gizé. Então a gente tem os registros ali dos caras falando: hoje fomos da cidade tal para Tura buscar granito, ou buscar calcário reflexivo, que eles usavam para fazer o revestimento das pirâmides, né? Uhum. Eram várias equipes, muita gente trabalhou nas pirâmides, né? Ele dirigia uma equipe. Queria saber sobre o tal buraco de 220 metros, onde você ouve e sente o som da terra em Inhotim. Isso é real? Inhotim é um museu que tem ali em BH, porque ele é um museu sensorial, cara. Ele fica um pouquinho afastado ali de BH, tem um lugar que você entra, por exemplo, é tudo com som. Então você entra, tem umas orelhas gigantes assim, aí você bate numa é um som, na outra outro som e tal. Que legal. E lá tem esse buraco aí, famoso, né? Que o pessoal fala que você ouve o som da terra, né? Aquela região ali, onde fica o Inhotim ali em BH, tem muita mina ali, né? Aliás, o Inhotim, pra quem não sabe, ele foi muito afetado quando deu problema em Brumadinho. Quando estourou a barragem de Brumadinho, a lama chegou ali na beira do Inhotim. E lá tem isso aí. Então o que eles fizeram? Isso é como se fosse um poço artesiano. E você chega ali, vem um som. Vem um... Lógico que vem, né, cara? Tem ar ali no meio e tal. Então o pessoal fala que é pra você ouvir o som da terra. Lembrando, tá, galera? Isso é toda a concepção desse museu lá em BH. Visite, que é muito bonito. Eu já estive lá no Inhotim e já estive aí nesse buraco pra ouvir o som da terra. E ouvi. História de terra plana, o mais legal foi quando eles foram lá no Danilo Gentili. O Danilo fez uma pergunta muito legal pra eles, cara. Porque eles falam assim: não, mas o pessoal quer esconder de vocês que a Terra é um globo. Aí eu dou, mas por que um globo, cara? E se for o contrário? Por que não pode ser? Aí eles pararam, cara. Esses caras, tipo, uns 10 segundos, um olhando pro outro assim. Não, é porque sempre tem o eles na história. Não, porque eles querem assim, cara. A gente não sabe muito bem, mas é porque eles querem assim. Porque é um negócio muito sem sentido. Rosquinha. Tem a Terra rosquinha. Pra explicar a gravidade, os terraplanistas aí tem uma porrada de subteorias ali, né? Mas a que eu mais gosto é que, na verdade, a gente tá subindo a 10 metros por segundo. Cara, e o pior é que isso faz sentido, né? Do ponto de vista físico. Sei lá, você tá acelerando um elevador no espaço completo, assim, sem gravidade nenhuma. Se você acelerar num elevador exatamente a 10 metros por segundo, é como se você estivesse na Terra. Faz sentido isso, mas não faz. Se a Terra ela é um globo, como é que pode ter água? A água fica colada.
Aí o cara pega uma bola assim, joga lá, que a água não fica, ó. Pega uma laranja e joga, ai, tá vendo? Não fica colada na laranja. É verdade, né, cara? Por que será, né? Porque a massa da laranja, né, que gramas, né? Quando a China percebeu que o consumo elétrico de uma certa facção da indústria de criptomoeda estava explodindo e estava consumindo mais do que as cidades em certas regiões, eles baniram. E esses caras foram pro Cazaquistão. E lá no Cazaquistão quase deu um golpe de estado lá no Cazaquistão, porque eles começaram a consumir energia, né, do nada, e de repente o país viu, né, imagina o cara que tá lendo o gráfico de consumo de energia no Cazaquistão, lá em Baikonur, na base de lançamento lá na base de Baikonur, né? é. Aí de repente ele vê um negócio assim, vum! Né? Imagina o cara olhando no meio da noite. Que foi isso, Alexei? Alexei, quem? Mas tem esses Porra, servidores Alexei. aí que eles já estão com. O cara vai construir um servidor desse, ele constrói uma usina do lado. Do lado. É. Só pra servir isso. Só que quando eles criaram esses grandes servidores, esses grandes cloud houses, né? No Texas, eles puseram nos lugares, no meio do lugar nenhum no Texas, só que porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão, porque com o consumo de energia explodiu. A velocidade máxima que muita gente usa do Flash é 13 trilhões de vezes a velocidade da luz. Mas por quê? Foi citado essa velocidade nos quadrinhos? Não foi citado em nenhum momento essa velocidade. Ué, Pedro, então como é que eles falam que é 13 trilhões? Porque o Wally West, ele salvou 500 mil pessoas de uma ilha onde uma ogiva nuclear ia bater. Essa ilha estava 35 milhas ou 75 milhas de distância. E ele fez isso tudo, 500 mil pessoas, em 1 milissegundo. Aí o pessoal calcula. Calcula, fizeram um cálculo. Exatamente. Cara, tinha um cálculo antes, em 1987, na edição número 138 do Flash, cara. Ele percorreu, aí eu já não sei o que eu vou falar, né? Ele percorreu na ponta do universo e voltou em um Planck Time. Planck Time, que é o tempo mais curto que a gente conhece. Eu nem sei o que é isso. 10 elevado a menos não sei quantos segundos, que é o iniciozinho do universo. Exato. Aí os caras fizeram a conta, dava 23, eu nem sei esse número, tetralhões. Quantos 10? 14,3 que tem. 23 é 14,3 vezes a velocidade da luz. Caramba. Não, os caras falavam, ele passou o teletransporte. É mais rápido que um teletransporte, cara. Pô. Sim. Todo mundo, quando anda de submarino pela primeira vez, quando submerge, tem um ritual lá de batismo. É o óleo, né? Não. Aí beleza, o cara coloca 2 potes em cima da mesa e você tem que falar todo um texto deles lá e tal, que fala de Netuno, é bonito o texto. Mas aí no final você grita graxa, graxa, graxa. Ai. Aí ele abre um pote, tá cheio de graxa. Eu vi na televisão os jornalistas fazendo, o cara pegava o dedo, passava na graxa e passava na testa. Claro que não foi assim comigo, né? Enfia a mão na graxa e nossa, passa na cara. Até aí, cara, eu falei... Grande tudo coisa. Bem. Lava a cara, tá tudo certo. Eu não tenho nojinho, não, tá tudo certo. Só que o segundo pote, você grita sal, sal, sal. Ele abre o pote, tá cheio de sal. O que você tem que fazer? Pega uma colher de sopa, enfia no sal, enche a colher de sal e engole sem água, cara. Aí, Serjão, aí o corpo pega, sente, né? Cara. Aí o corpo sente. Porque eu falar pra você, tava no começo da gravação, que deu um enjoo. A viagem vai durar 100 anos com a tecnologia atual. Tá. Quando eles chegam lá, prontos pra pisarem pela primeira vez no planeta e serem os primeiros seres humanos de outra... Tipo assim, a pisarem em outro sistema estelar, eles olham pro lado e já tem uma colônia na Terra lá. O quê? Por quê? Por quê? Porque nesse meio tempo de 100 anos a tecnologia avançou um monte. Ah, foi uma outra nave mais rápida. Mais rápida. Muito melhor. É um problema interessante de viagem espacial. São as escalas, né? As distâncias. Sim, e também que existe um nome específico pra isso, pra esse problema específico. Mas vamos supor que a gente vai pra estrela mais próxima da Terra com uma nave geracional. Vai ser a primeira vez que a gente vai enviar uma população de, sei lá, 1000 humanos pra estrela mais próxima. E a viagem... Eles não vão pisar lá, né? Eles não vão chegar até lá. Vamos supor que criogenia já foi descoberto, já foi desvendado, tá funcionando, eles vão chegar lá. A viagem vai demorar 100 anos. Congela os caras pra eles serem descongelados daqui a 100 anos. Qual que é a explicação biológica pra ter mamífero dentro d'água, cara? No caso das baleias, as baleias vieram da terra e foram pra água, né? Isso aí tu acabou de inventar. Não, Deus me livre, tô ao vivo, sou biólogo, imagina, amanhã acabou minha carreira, né, cara? Seu mentiroso dos infernos. Sabia que a baleia é um parente próximo do hipopótamo, por exemplo? Parente muito próximo do hipopótamo. Então, a baleia já foi hipopótamo, vamos dizer assim, a baleia já foi hipopótamo, ela foi... O hipopótamo já tem uma vida bem aquática, ele fica quase o dia todo na água. Então, daí vem a evolução das baleias. É uma questão de você estar adaptado àquele lugar, você tem características que te fazem viver bem ali, pronto, pra mamar é fácil, é só tu imaginar. Sei lá, se pegar uma mamadeira
dentro da água, você consegue mamar. Não que ele use mamadeira, tá ligado? Mas tem a estrutura. Chamei nesse aqui de burro que falou que a baleia era um peixe. E eu, pô, cara, a baleia é mamífero. Então é a orca que não é peixe. Não, a orca é golfinho. Aí chegamos à conclusão que a orca é um golfinho e os golfinhos são mamíferos. Isso. Aí eu cheguei na seguinte questão. Eles mamam dentro d'água? Não, vou mamar onde? O que tu acha? O que sobrou foram aves, dinossauros que voavam. Quando aconteceu o impacto, criou uma nuvem muito grande, então começou a matar. Primeiro matou floresta, aí os dinossauros que comiam mato, né? Morreram. Os que comiam carne deles, morreram. Só que o oceano ainda tinha alimento. Então alguns dinossauros conseguiam mergulhar muito fundo e esses aí sobreviveram. E aí os aquáticos também. Algumas espécies que acabaram sobrevivendo. E o tiranossauro com aquele braço curtinho, ele não Esse aí já conseguia pegar na água. Exatamente. Peixe, né? Exatamente. Depois teve, em 1908, teve um grande também objeto que bateu na Terra, lá na Rússia. É famoso isso aí, né? Tunguska, aquele que baixou as árvores. Isso. Esse aí é muito interessante, porque não tem objeto, não tem meteorito, a rocha, e não tem cratera. Ou ele explodiu na atmosfera, igual o Chelyabinsk, ou ele ricocheteou na atmosfera. Não tem como fazer isso. Tem. Dependendo do ângulo que bate, ele faz isso. E na hora que ele bateu... inclinado. Exatamente. Olha que doideira. O cara fez uma carne, um bife, uma picanha, só que não é uma picanha. Eu ouvi falar. Imprimiu a picanha. Isso aí estava sendo feito na Campus Party. Imprimiu em 3D. E eles fritaram Caramba. a carne. Quem experimentou realmente tinha sabor de carne. Olha como que é, cara. Você comeu um negócio que não ia, uma impressão 3D você faz isso? com o gosto da... Isso, ela pegou lá, tem as proteínas, tem o negócio, o cara conseguiu separar tudo, não sei o que, colocou isso na matéria-prima da impressão 3D e imprimiu uma picanha, cara. E a picanha tava ali. Agora, isso é bom ou é ruim? Cara, tem vários lados. Imagina você vai viajar pra Marte. Um ano. Você ia ficar comendo só aquela comida horrível de astronauta. Agora você pode comer uma picanhazinha. Tem um gostinho. É ótimo, os animais, não precisa mais matar animal. Exato, tudo mais. Inclusive, uma das questões que ela falou é exatamente essa. Quem é vegano, quem não come carne, pode comer carne, que não é carne, que não é animal. Mas aí é uma grande questão. Será que o vegano comeria uma carne impressa em 3D? A viagem vai durar 100 anos com a tecnologia atual. Quando eles chegam lá, prontos pra pisarem pela primeira vez no planeta e serem os primeiros seres humanos, tipo assim, a pisarem em outro sistema estelar, eles olham pro lado e já tem uma colônia na Terra lá. O quê? Por quê? Por quê? Porque nesse meio tempo de 100 anos a tecnologia avançou um monte. Foi uma outra nave mais rápida. Mais rápida. Muito melhor. Chega lá, já tem uma civilização e fala, olha, encontramos vida. Não, são os próprios E da seres mesma humanos. maneira, essa outra que foi lançada, que chegou em 50 anos, vamos supor, quando ela foi lançada, ela chegou, olhou pro lado e viu que já tinha outra. Esse é um problema interessante de viagem espacial. São as escalas, né? As distâncias. Sim, e também que existe um nome específico pra isso, pra esse problema específico. Mas vamos supor que a gente vai pra estrela mais próxima da Terra com uma nave geracional. Vai ser a primeira vez que a gente vai enviar uma população de, sei lá, 1000 humanos pra estrela mais próxima. E a Que viagem... eles não vão pisar lá, né? Eles não vão chegar até lá. Vamos supor que criogenia já foi descoberto, já foi desvendado, tá funcionando, eles vão chegar lá. A viagem vai demorar 100 anos. Congela os caras pra eles serem descongelados daqui a 100 anos. Um traje daquele custa mais ou menos 12 milhões de dólares. 12 milhões? É. Ele pesa 130 quilos, ou seja, tem 130 quilos de massa. Tem aquelas coisas que a gente vê em filme de soltar arzinho e tal pra estabilizar? Aqui lá é o Safer. Dependendo da missão que você pode fazer, você pode usar o Safer. O Safer, ele dura 12 segundos de propulsão, só 12 segundos. É uma propulsão com nitrogênio e você encaixa ele no traje por fora, você prende antes no traje, depois senta no traje, entra no traje. Porque solta um gás para trás e vai para frente, né? Ele tem vários pequenos propulsores com nitrogênio, controla com joystick para onde você quer ir ou girar. Você só tem 12 segundos, né? Você tem um tiro, basicamente, para você chegar na estação. Você gasta um tanto para estabilizar e um tanto para se errar. Nossa. São 8 horas de boa visibilidade da Terra. Você está a 28 mil quilômetros por hora, né? Tem que lembrar que a estação parece que você está na mesma velocidade. Então, mas quando você sai, você continua acompanhando a velocidade da nave? Mesmo fora dela? Mesmo fora. O cachorro pega no braço do figurante naquela manga, chacoalha, não sei o que, aí o cara, uma certa hora, tira a manga. E o cachorro fica ali com aquela manga moendo. O único cachorro que eu vi, até hoje em dia, que cagou pra manga, ele queria matar o figurante, foi o filho brasileiro. Gravei recentemente em Minas Gerais, um cara cria os cachorros bem criados, mas assim,
chão de terra. O cara tirou os cachorros, mano. O cachorro pegava na manga, no mangote do cara. Aí o cara tirava ele largava o mangote, o cachorro ia pra cima do cara. Ia pra cima do cara. Aí a pessoa fala, vou ter um cachorro desse num apartamento. Isso eu também acho, cara. Tem que ter essa consciência, cara. Imagina, eu pegar um filho e jogar dentro do apartamento. Ele vai me matar. Uma hora ele vai te matar, cara. Eu falo assim, quanto menos estrutura você tem, mais trabalho dá. Não, você nunca vai receber uma visita. Não vai. Exatamente. Se você tiver um fila... Não vai nem ler a água e a luz da sua casa, nem entregar correspondência. Esses caras não chegam no portão. Exatamente. É pra isso, né? Esses bichos são assim, cara, eu quero ver o bandido vir aqui, cara. Não quero olhar pro olho desse capeta aqui. Vai no vizinho que é mais... E você acha que a matemática foi descoberta ou inventada? Ah, o pessoal pega muito nisso. Eles até comentam nos meus vídeos assim, ó, você só errou nisso. O Einstein disse assim, ó, é incrível como a matemática explica muito bem o universo, né? Ele diz que é incrível como ela explica muito bem. Sei lá, eu penso assim, a matemática às vezes, ela tá só representando, por exemplo, sempre uso 3 menos 5. Isso não faz sentido nenhum, isso não existe. Mas a gente dá um sentido pra isso quando coloca as direções do universo, né? Ah, tá andando pra frente, é mais. Aí não vamos dizer que ele tá voltando, aí diz que deu negativo. Nesse caso aí, ela é uma ideia nossa pra explicar aquilo. Não existe direção negativa. É uma ideia nossa pra explicar aquilo. Certo, claro. Só que existem outras ocasiões em que a coisa é real. Por exemplo, quando você faz um quadrado assim, aí esses lados você consegue medir. Aí esse aqui você não consegue medir. Aí isso aqui é o quê? Isso aqui não é física, isso aqui é matemática. Entende? Ou seja, isso aqui é mais matemática do que física. Nessa área aqui, a matemática é a dona do universo. Ela tá governando aquilo ali. Certo. Mas na área das direções aqui, quem manda é a física. Entende? É o fenômeno, né? Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que há além das estrelas? Já quis entender como identificar planetas, constelações e fenômenos incríveis do universo, mas não sabia por onde começar? Então, eu tenho algo perfeito para você. O e-book Universo para Leigos é um guia completo feito para quem quer explorar o universo de forma simples e prática, sem precisar de equipamentos caros ou conhecimento avançado. Com ele, você vai aprender como identificar planetas e constelações, dicas para observar o céu a olho nu, curiosidades e mistérios incríveis sobre o espaço e muito mais. E a melhor parte? Você pode baixar agora mesmo e começar sua jornada pelo nosso universo hoje. E se você adquirir, vou te enviar como bônus o calendário astronômico deste ano, com os melhores fenômenos que vão acontecer no céu em 2025. Basta clicar no link do comentário fixado, garantir o seu e-book e começar a explorar o universo de um jeito fácil e fascinante. Não perca essa oportunidade. Porque não pode entrar gente na Antártica. Por quê? Por quê, cara? Por que não pode? Pode, mas claro que pode. E o resto? E sobrevoar lá, então? Eu não gosto dessa coisa de acreditar rapidamente no que o governo, principalmente o americano, conta pra gente, assim. Eles, os Estados Unidos mentem muito pro mundo, cara. Antártica você pode ir em qualquer momento. Qualquer lugar. Você atravessa o Polo Sul, cara. Agora, se quiser. Tem aqui, ó. White Desert, Welcome to Antártica. Você atravessa a Antártica. Você paga, é um pacote turístico. Mas não tem nenhum lugar lá que é proibido? O que existe na Antártica é o seguinte: na Antártica não existe local nenhum que é proibido. Logicamente que é um lugar que não é qualquer pessoa que consegue ir, porque é um lugar inóspito. Então você tem que ir preparado. Existe o que a gente chama do Tratado da Antártica, que é não explorar a Antártica para fins econômicos. Então só pode ter na Antártica o quê? Bases científicas. Então a gente usa a Antártica para o conhecimento da humanidade, que é a mesma coisa que a gente quer fazer com a exploração da Lua. Você acha que não tem civilizações Absolutamente nada, cara. A Antártica é quilômetros e quilômetros de gelo. Aí muita gente fala assim, cara, pra que um acelerador de partícula, né? O que eu faço com aquele negócio gigantesco? Cara, aquilo lá tem muita aplicação. Muita aplicação. Então, por exemplo, na própria pandemia, ele precisa estudar o vírus. Componente do vírus. Para poder criar um remédio que vai atacar a proteína exata do vírus. Para isso, ele precisa ter aquele vírus meio mapeado em 3D. Como que ele faz isso? No acelerador de partículas. Você coloca uma amostra ali, o acelerador de partículas acelera. Bombardeia o vírus. Aí isso, bombardeia ele com um tipo de luz especial, chama luz síncrotron. Na hora que essa luz atravessa o vírus, ela mostra pra gente o vírus em 3D. E aí você sabe exatamente aonde atacar com a molécula, a proteína, com o remédio, com o que for. No meu caso, por exemplo, no petróleo, a gente tem coisa rodando lá. A gente coloca, porque no petróleo a gente precisa tirar o óleo. O óleo está preso no meio da rocha. Como que eu vou tirar o óleo? Eu tenho que saber como que é a estrutura daquela rocha.
E como que eu faço isso? Coloco essa rochinha lá no acelerador, a luz passa e mostra pra mim como que é. Eu descobri, disseram, que a gente nunca encosta em nada. Você entendeu essa parada? Entendi. Que a gente não consegue tocar. Tem uma pressão que não deixa. A gente acha que tocou, sente que tocou, mas a gente não tá tocando. Isso é real mesmo? Ou seja, se você tentar encostar seu dedo no outro, ele lá no fundo não tá encostando um no outro. É o negócio do quântico, cara, entendeu? Porque se você vir ampliando isso aqui, não tá encostado. Você não tá encostado. O que tá acontecendo aqui é que tem uma força quântica Meu Deus. que tá agindo aqui. Só que você tem a sensação que tá encostando. Então como eu consigo segurar as mas coisas? o encostar aqui é que quem falou isso aí falou numa escala microscópica mesmo, entendeu? A escala quântica que a gente fala. Que você não vê de jeito nenhum, entendeu? Só em acelerador de partícula. É o lance do Homem-Formiga lá, cara. Mas ele não isso vai é diminuindo. O quê? Sim. Mas isso é real, que a gente não encosta É em real. nada. Se você for ver, o que tá fazendo a gente encostar aqui, na verdade, e ter esse lance aqui do encostar, é uma força que tá tendo entre o copo e meu dedo aqui, entendeu? Caramba, Mitch, a gente não encosta em nada. Me tira uma dúvida, eu moro em Teresina. Por que o estado é tão quente se o sol é o mesmo? Então, aí é Teresina, cara. Ela tá... ela tem várias questões, tá? O posicionamento dela, pela questão que tá muito perto da linha do Equador, já é um problema. Pela questão da zona climática que ela tá, não de ser equatorial, mas uma subzona climática ali dela, é uma região que também fica muito quente. Ela é uma das poucas, né, capitais aí do Brasil que não tá no mar, né? Teresina não tem praia, né? Interiorização dela. Ah, mas vai falar que BH também, mas BH tá alto, né? Tá no alto das montanhas. Ah, Curitiba também. Curitiba tá no alto da serra. São Paulo também. São Paulo também tá no alto da serra. Então Teresina tem algumas condições ali que faz com que ela seja realmente muito quente. Tá? Você vê esse negócio de vender comida vencida? Tá agora na discussão, né? Fora já tem, fora do Brasil, mercados inteiros que é só de produtos vencidos. Tipo, metade do preço? Um ano depois você pode comprar, sei lá, uma Ruffles de um ano vencida. Sei lá, por 20 centavos. É muito mais barato. E aí agora o grande debate é, pode fazer isso ou não pode fazer isso? Porque uma galera fala assim, pô, mas isso aí você tá incentivando aos que são mais pobres uma coisa que pode ter prejuízos e tal. De outro, tá, mas vai jogar no lixo? É pior ainda. É que todo mundo aqui, na sua geladeira, se tiver uma mostarda, ela tá lá um tempão. Um ano a tua mostarda. Vai ler o prazo de validade depois de aberto. É 1 mês. Você vai ficar doente? Você vai passar mal? Não, ela tá ainda apta para consumo. O que é o shelf life? Ela mudou alguma propriedade. Depois que você abre a mostarda, ela tende a escurecer. Talvez o sabor mudou um pouco, mas tá bom pra comer. Quer dizer que apodreceu, né? E só tem bicho ali, né? Agora, é diferente você comer, por exemplo, depois de um ano, um iogurte vencido. Aí eu não recomendo. Não, mas o pessoal tá pesquisando os alimentos que vão poder entrar nisso aí. Porque é muito desperdício. Era o cara mais odiado da escola, era eu, entendeu? Como aluno. Sério, Sérgio? Você aprontava? Não é que eu aprontava, cara. Primeiro que eu odiava o professor que vinha cantando e contando piada, cara. Eita! Odiava, cara. Odiava aquilo ali. Cara, eu queria aprender, cara. E às vezes o professor resolvia, aí eu via que o professor tava enrolado. Eu falei, cara, esse cara não tá sabendo, cara. Porque eles ficam presos, ou é naquela apostila, ou é naquele livro. Eu pego o livro dos meus filhos, cara, é tudo riscado. Falo, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui tá errado. Um exemplo bem básico. A gente não tem horário de verão desde 2018. Como que um livro hoje você explica o que é horário de verão, cara? Não precisa disso, cara. É riscar, cara. Exato. Entendeu? É riscar. Na área de astronomia, cara, você pode pegar o livro, cara, e sem brincadeira, jogar fora. Entendeu? E hoje, pra mim, é inadmissível isso, cara. É inadmissível. Porque se fosse na minha época, que eu tinha que ir na biblioteca, pegar a Barça, que era um negócio atrasado 1 ano, pra ler um verbete lá, o que é Saturno. E só daqui 2 anos que eu ia ter a atualização do número de luas de Saturno. Hoje não, cara. Você bate aqui, cara, pum, Wikipedia, pá, na hora, te dá uma tabela com tudo. Vou lá na escola e vou falar isso aqui, cara, porque isso aqui não pode ser um negócio desse, entendeu? Se a humanidade for extinta, a humanidade voltaria? Se a gente conseguiria voltar do evento de extinção se acontecesse com a gente? Uma grande questão, cara, que cai num ponto ético até. Tem grupos que querem guardar registros da humanidade, registro que eu digo é registro genético e tal, pra que se acontecer alguma coisa, eles conseguirem reconstruir os humanos depois, entendeu? A pessoa que vai lá e congela embrião, isso aí, quem disse que não pode ser usado depois num programa desse? Sim. Entendeu? Ou você guarda pra isso, quem disse que o cara não vai usar antes isso? Isso aí existe, existem esses planos sim, mas isso é muito discutido dentro da ética. Por exemplo, você gostaria que tivesse um Dave depois? Pois é, não sei. Então, aí é de pensar, você gostaria
vontade de tivesse uma Thaís depois? Te reconstruíssem? Não ter consciência de nada. Se fosse a sua consciência mesmo, é upada na nuvem. Não vai ser eu. Aí que tá. A gente, quer dizer, isso é uma questão também, né? Não sei. Pra mim, o que acontece? Na série, eles justamente pegam nessas coisas que falam assim, deve chegar daqui a 400 anos. Não, daqui a 400 anos eu morri, meu filho morreu, então morreu. Eles falam isso. Sérgio, a distância entre a Terra e a Lua é medida por feixe de laser. Mas como fazem pra medir a distância entre o Sol e a Terra? Pela Terra pra Lua tem lá, né, os retrorefletores, né? Botaram um espelhinho lá na Lua. Foram colocados lá, uma das provas até que o homem pisou na Lua, viu, galera? Aí você sabe exatamente onde tá, aí tem os observatórios aí no mundo que tem a tecnologia, né, o laser. Cara, a distância na astronomia é uma das coisas mais chatas que tem pra gente medir, entendeu? Aí pra medir o Sol aí tem várias outras técnicas, a paralaxe, entendeu? Que é a mais fácil. O Sol tá perto, relativamente perto, 150 milhões de quilômetros. Você tá aqui num ponto da órbita da Terra, você observa o Sol. Quando você estiver do outro lado aqui, você observa o Sol. Pelo ângulo. Aí você tem aqui um triângulo, você vê esse ângulo aqui e fazendo trigonometria básica, cara, você consegue achar a distância. Vejam lá, tem um vídeo do Manual do Mundo muito legal sobre paralaxe, cara. Ele mostra até medindo a distância de uma árvore com paralaxe. E depois ele vai lá com a fita métrica pra comprovar. E dá certinho. Se você pegar o olho, fecha um olho e abre outro, coloca o dedo aqui na frente, você vai ver que parece que seu dedo mexeu. Isso aqui é a paralaxe. Ela tem um rover em Marte. A China conseguiu pousar em Marte, coisa que a Rússia nunca conseguiu. Ela tem um rover no lado oculto da Lua, coisa que ninguém nunca conseguiu. Ela tem lá um robozinho lá explorando. Chinês é fogo, cara. E eles têm um plano pra colonizar, né? Explorar a Lua, vamos dizer explorar assim. De moral ou de tirar explorar de tirar coisa importante de lá e tudo. Tem na Lua de interessante lá? Bem, hoje a gente já sabe que a Lua tem muita água. Muita água. É mesmo? E isso é muito importante porque a água é H2O. E se você quebrar o H2O, você tem os dois elementos que são combustível de foguete. Eu brinco que você tem um posto Ipiranga. É mesmo? Lá na Lua? Então o que você pode fazer? Você pode construir um foguete lá e lançar ele de lá, que sai muito mais barato. Porque a gravidade é menor, a velocidade de escape não tem atmosfera. Não tem que vencer a atmosfera. Não tem nada disso. E você tem lá hidrogênio, você tem lá oxigênio, você produz o combustível todo lá e manda bala. Ela vira um posto avançado para ir para Marte, por exemplo, para outros cantos. Aquela sonda israelense que bateu na Lua pode ter espalhado milhares de tardígrados pelo nosso satélite. Olha nós aí, o ser humano, fazendo suas humanices e contaminando a Lua. Pra quem não sabe o que é o tardígrado, né? Tardígrado é aquele bichinho micrométrico, ele é muito pequeno, é milímetros, né, de tamanho. É considerado aí um dos seres vivos mais resistentes e mais interessantes de se estudar em várias condições. Ele é um ser que ele aguenta altíssimas temperaturas, é um ser que aguenta baixíssimas temperaturas, a radiação do espaço já foi testado, e ele tem a propriedade de meio que hibernar, né? Na verdade, ele é um bicho que ele depende muito da água para viver, e quando falta água, ele se desidrata e ele entra num estado de hibernação. Já encontraram tardígrados que ficaram 10 anos hibernados e depois eles conseguiram voltar à vida, ou ressuscitar, né? Digamos assim. A grande questão é que a Beresheet, ela se espatifou na Lua. E aí surge a grande questão. Será que os tardígrados sobreviveram? A Lua é 400 mil quilômetros. É perto, mas é longe pra caramba, entendeu? Quanto tempo que demora hoje pra chegar na Lua? Uma nave aí, ela consegue chegar na Lua em 2-3 dias. Parece que é bem mais perto, né? Longe, é muito longe. É muito longe. Mas ela tem que ter um impulso, né? A Terra, né? Pra você chegar na Lua, você tem que sair da força de atração gravitacional da Terra. Então você tem que lançar uma nave a 40 mil quilômetros por hora. Pra ela vencer a força que a Terra faz de puxar ela de volta. Se ela não tiver a 40 mil, ela vai ficar orbitando a Terra. Aí nunca chega na Lua. Deve ter o cálculo perfeito pra, tipo, então a Terra vai estar virando nesse momento, quando ela estiver aqui, a gente lança. Tem um momento certo. Pra aproveitar, às vezes, a rotação da Terra. Tem quantas vezes você dá a volta na Terra, a Terra vai funcionar como um estilingue, entendeu? Você vem puxando a sonda, e aí tem um momento certo de você soltar pra ela poder atingir aquela velocidade. Se você for pensar assim, a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer muita coisa, né? E aí, de repente, a gente descobriu o mínimo, e do mínimo a gente foi pra Lua muito rápido, né? Avanço tecnológico, né? E pra Lua, isso aí é uma coisa do início dos anos 1900. Eles desenvolveram o que a gente chama de equação do foguete, que a equação do foguete faz a gente ir pra Lua. Só que isso, você pensa que foi em 1969 ali? Não, isso aí é de 1900. Faz tipo 150 anos já. Exatamente. Só que a gente não tinha tecnologia, a gente tinha tudo desenvolvido, a teoria estava pronta. Infelizmente, acabou. A Luna 25 se chocou com a Lua depois de 47 anos. A Rússia queria mandar uma nova missão para a Lua, falhou na sua missão. E era aí a missão russa para a Lua, depois
de 47 anos, a Rússia iria pousar um módulo na Lua e pousaria esse módulo ali no Polo Sul lunar, o que seria, assim, realmente sensacional. Era algo que a gente queria muito ter, mas, infelizmente, veio então a notícia de que a Luna 25 foi dada como perdida. Muito provavelmente, ela se chocou com a Lua. E, aliás, mais uma falha para o currículo da Rússia com sondas espaciais. É triste isso, cara, porque, na verdade, todas essas iniciativas, né, de exploração da Lua, quando elas dão errado, isso causa um atraso meio que geral, mostrando que ir para a Lua e pousar na Lua não é algo fácil.